Bom dia a vocês que nos acompanham aqui no podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Nosso Notícias Comentadas de hoje, dia 27 de maio de 2022. Vocês com certeza já devem ter escutado a famosa expressão socialismo ou barbárie. Pois é, a barbárie chegou. Infelizmente, não é de hoje esse triste fato aqui no Brasil, na realidade sórdida brasileira. Agora, ontem, mais precisamente na quinta-feira, imagens estarrecedoras divulgando aqui, mais precisamente em Sergipe, a Polícia Rodoviária Federal prendendo um homem, né, tentando prender um homem numa viatura e transformando o veículo, o porta-malas do veículo, numa câmara de gás improvisada, da mesma forma como se faziam com as vítimas do Holocausto, da mesma forma como o nazismo fazia contra os seus pretensos inimigos. Ele, consequentemente, aqui a polícia brasileira, a polícia rodoviária federal do estado de Sergipe, acabou resolvendo fazer basicamente algo semelhante. Segundo nota da Silvia Ferraro, Genivaldo foi assassinado numa câmara de gás. Não foi na Segunda Guerra Mundial. Foi em Sergipe, num carro de polícia. Carros de polícia estão servindo como câmara de gás. No Rio, chacina mata 25 e em Sergipe, câmara de gás. Essa é a polícia racista e assassina que existe no Brasil. Ela já adianta aqui um outro fato, também correlacionado com esse nessa turbulenta e triste semana, que é justamente a questão da Câmara de Gás da Polícia Rodoviária Federal, do qual prestamos nossa solidariedade ao Genivaldo, uma pessoa diagnosticada com esquizofrenia, uma pessoa com problemas mentais e em tratamento, não oferecia riscos à sociedade, vinha tomando todos os seus devidos cuidados e por um desentendimento, por um extenso abuso de poder, que não dá nem para chamar de abuso de poder, um ato totalmente criminoso, um ato totalmente injustificável, levaram o Genivaldo para dentro da viatura e na tentativa, na tentativa bem sucedida, infelizmente falando, de torturá-lo, conseguiram inclusive matá-lo sufocando com o gás dentro da viatura, nada mais nada menos que uma câmara de gás improvisada, assim como o nazismo fazia na Europa em 1940, na década de 40. Muito triste um fato como esse, se pensar que, teoricamente, quando a gente pensa que está atingindo a civilização, quando a gente pensa que o século XXI chegou, na verdade, que os direitos humanos estão aí para os humanos, na verdade, a realidade acaba se mostrando bem mais triste do que isso. Vide a chacina no Rio de Janeiro, mais uma operação da Polícia Militar prevendo aí, evidentemente, o papel eleitoral, o controle e aqui me permitam, não é nenhuma ofensa direta a ninguém, mas é justamente como os políticos veem o seu gado, né, o seu curral eleitoral e fazem novamente ações criminosas como essa da PM do Rio de Janeiro, que simplesmente numa única operação executam aí mais de 20 pessoas, tentando mostrar que quando o Estado quer, ele se faz presente da pior forma nessas comunidades abandonadas, reféns do crime organizado, reféns dos traficantes, reféns das milícias e reféns da própria polícia do próprio estado do Rio de Janeiro, entre outras periferias Brasil afora, que também padecem de problemas semelhantes, só não é tão visado, só não é tão dito, infelizmente, na grande imprensa, quanto o Rio de Janeiro, que
nós sabemos, tem um vislumbre muito maior. Tá aí mais uma questão triste e que justifica um pouco da frase que eu iniciei aqui o programa sobre o socialismo e barbárie. Pois é, a barbárie chegou. Não deixa de ser também barbárie, pensando que na mesma semana em que tudo isso ocorreu, tivemos também aqui, segundo nota do Estadão, a chamada farra do caminhão de lixo. Pois é, uma casa abandonada e tomada pelo mato em Goiânia é a sede, no papel, de uma empresa que venceu pregões de 12 milhões para a compra de caminhão de lixo em apenas um ano. A poucos quilômetros dali, uma outra firma, registrada em nome de um beneficiário do auxílio emergencial do governo, que até pouco tempo atrás vendia merenda escolar, também ganhou licitações no valor de 9 milhões para a venda dos veículos no ano passado. As duas empresas estão entre as que mais venderam caminhões de lixo para o governo com preços inflados. Num dos casos, o governo aceitou pagar a uma delas até 85,6 mil a mais pelo mesmo caminhão comprado 2 meses antes pelo menor valor. Parte do valor foi garantida com emenda da deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, de 839,4 mil, e da deputada Magda Mofato, do PL de Goiás. Bia disse ao Estadão que desconhece as empresas e apenas indicou emendas para a Codevasf. Magda não se manifestou. Como eu disse, tudo está correlacionado, né? De uma certa forma. Vimos então essa questão dos assassinatos provocados pelas polícias Brasil afora nesta semana, e para além disso, como que os governos estão se organizando, estão agindo pelo bem dessa mesma população que teoricamente deveriam proteger. Vimos aí então a chamada farra do caminhão de lixo, como foi enunciado, e para além disso, também aqui nota do Estadão, projeto de militares prevê manter poder até 2035 e fim da gratuidade no SUS em 2025. Documento do Instituto Vilas Boas teve apoio de Hamilton Mourão, por acaso o vice-presidente atual da República. Ele prega combate ao globalismo, identificado com as finanças internacionais, cobrança de mensalidade nas universidades federais e neutralização de ideologias no ensino. Quando você lê neutralização de ideologias no ensino, você está basicamente lendo só vale a minha ideologia, só vale aquilo que eu, que assinei o documento, penso, quero e vou fazer com que funcione nas escolas. Tá aí mais um exemplo também de barbárie. E claro que esse é um projeto, apesar de não por inteiro, mas que em grande parte corroboram também a chamada direita burguesa, a chamada direita liberal, que se coloca, se apresenta como oposição ao governo de Jair Bolsonaro, mas em grandes aspectos, principalmente nas chamadas pautas liberais, nas pautas de livre comércio, nas pautas de livre mercado e essa história toda, acabam sempre corroborando, acabam sempre votando favorável às medidas do que o presidente Jair Bolsonaro e seus aliados querem. Na verdade, apesar de algumas diferenças pontuais, quando se trata da economia e quando se trata de sufocar a população mais vulnerável, eles estão sempre ali buscando agirem juntos, apesar de uma medida ou outra, uma ação contrária ou outra, porém, grosso modo, é o que a gente acaba vendo aí nessa escala. Uma fake news, já adiantando aqui o bloco fake news, eu acabo geralmente falando no final, mas às vezes pela melhor organização aqui do programa, acho interessante colocar mesmo no meio, ou a depender como a gente entende melhor que vai funcionar no programa.
que é justamente o Bolsonaro falando da economia disparada no Brasil. Ora, ele vem pegando dados e dados fáceis de manipular, como por exemplo o crescimento econômico e geração de empregos se comparado com tantos outros países, mostrando que o Brasil teve um crescimento de 1,2%, enquanto outros países tiveram um decréscimo. Eles apontam a fonte como sendo a OCDE, né? A Organização de Comércio, enfim. E, na verdade, são dados aqui manipulados, são dados que muitas vezes eles acabam pegando índices, inclusive, de outras épocas, pasmem, para poder tentar simular, para criar um simulacro de que o governo federal estaria em situação muito melhor do que outras economias por aí. É claro, não vamos fechar os olhos, sabemos que muitos outros países estão em situação terrível. Podemos ver aí, por exemplo, na Venezuela, na Argentina, países, economias africanas. O Peru também não se encontra, e o Chile não se encontram em situação muito melhor, mas não dá para dizer que o Brasil é um país das maravilhas só porque existem outras nações com periculosidade ou porque mesmo a Europa e os Estados Unidos padecem de crise de lideranças e padecem também de seus problemas econômicos e seus problemas locais. Na verdade, a crise ela é global, a crise ela é estrutural e afeta o sistema como um todo. Isso é mais do que lógico. Quando atacamos Bolsonaro, não atacamos exclusivamente Jair Messias Bolsonaro, mas atacamos os governos como um todo, e isso parte de uma lógica global. Afinal de contas, temos que lembrar que o marxismo, ele é antes de tudo um pensamento que deve ser universalmente adotado e universalmente pegar essa crítica para a gente buscar entender o sistema como um todo. É claro que na nossa realidade, estando no Brasil, a bomba sobra evidentemente para o atual presidente que vem cometendo tantas mazelas e não vem buscando de fato resolver os problemas mais graves do país e adora uma polêmica, adora um desvio de assunto e adora falar aquilo que vem à cabeça, mesmo que seja alvo de críticas. Eis o país de Jair Messias Bolsonaro e sua clã, o famoso clã Bolsonaro. Falamos aí do documento do Instituto Vilas Boas, lembrando também que a PEC 2006 de 2019, aqui no Brasil também, e pegando aqui o texto com um pouco mais de clareza, a proposta de emenda à Constituição número 206 de 2019, do senhor general Peternelli, que dá nova redação ao artigo 206, inciso 4, e acrescenta ao parágrafo 3º ao artigo 207, ambos da Constituição Federal, para dispor sobre a cobrança de mensalidade pelas universidades públicas. Relator, deputado Kim Kataguiri, parecer pela admissibilidade. Então, isso aqui pega um pouco do que eu falei. Relator Kim Kataguiri, que está doido para ver isso aqui ser aprovado, sendo ele do MBL, do Movimento Brasil Livre, e filiado, pelo menos até onde eu tenho informação, ao União Brasil, e apesar de se colocar como oposição ao governo Bolsonaro, unido aqui no caso à proposta do general Peternelli, um deputado bolsonarista, defensor do governo federal, e novamente quando se tratam de ataques, mesmo que ataques na surdina, ataques camuflados às instituições públicas e aos brasileiros de uma forma geral, a gente acaba vendo situações como essa.
Eu não vou aqui, até pela questão do tempo e por se tratar de notícias comentadas, entrar muito no mérito da questão da universidade pública paga, da universidade pública gratuita, meio gratuita, 100% gratuita. Isso a gente pode, eu acho que seria muito mais produtivo, intelectualmente falando, a gente trazer pessoas que lidam mesmo com isso, tratam dessa situação no dia a dia, para corroborarem, para explicarem, para detalharem a questão desse projeto, em especial a situação das universidades públicas no país. Acho que seria muito mais interessante. Porém, deixo aqui, manifesto a posição do podcast Mesa de Debates, contrária a esse projeto, evidentemente. E a longo prazo, parando para pensar, como já havia dito no começo do programa, tudo isso acaba, de uma forma ou de outra, fazendo parte da mesma barbárie. Ainda sobre a barbárie, nossa solidariedade aos trabalhadores da Caoa Sherry, aqui em Jacareí, São José dos Campos, Vale do Paraíba. Situação de greve, ocupação da fábrica por diversas medidas irresponsáveis e atentados, podemos assim dizer, por parte da direção da empresa, que não ouve os trabalhadores, que não negocia com o sindicato, ou se negocia, dá para trás no dia seguinte, deixando todo mundo a ver navios. E que assim fique. Outro sindicato, e quando eu digo sindicato, eu quero falar da categoria como um todo, afinal de contas, o sindicato não é nada sem os trabalhadores, assim como as empresas também não são. A Prefeitura de São José dos Campos ganhou o direito pelo TJ de poder cobrar multa de 100 mil por greve e descontar os dias parados. Vocês se lembram, falamos muito e vira e mexe ainda comentamos esse assunto, da luta dos servidores municipais aqui de São José dos Campos, que infelizmente sofreram aí grandes ataques, conseguiram barrar muitas das propostas, ainda seguem em luta contra os mandos e desmandos do ex-governo Felício Ramute e atual governo Anderson Farias, aqui no município de São José dos Campos, onde eu também resido. E infelizmente, dentro dessa política de ataques, justamente para tentar defender o interesse dos trabalhadores, da população que faz o serviço público daqui da nossa São José dos Campos, eles acabaram sofrendo agora com essa questão do Tribunal de Justiça, sendo que, na verdade, se houve a paralisação, se houve a manifestação, é porque o sindicato, é porque a categoria entendeu que sofreria diversos ataques. Não satisfeitos com as derrotas, evidentemente a Prefeitura de São José dos Campos agora quer nada mais, nada menos do que uma verdadeira vingança, podemos assim dizer. Essa nota você encontra no jornal O Vale. Procure por Prefeitura de São José, poderá cobrar multa de 100 mil reais por greve e descontar dias parados, decide TJ. Mais uma questão aí da barbárie, como havíamos dito já no começo do jornal. Também sobre a barbárie, nossa solidariedade à moça que teve o rosto tatuado pelo ex-namorado, um criminoso, um bandido, um ser aí, pelo que vimos e pelo que testemunhas relataram, deplorável, mais um que, enfim, devido ao machismo, devido à misoginia, trataram a mulher com total desrespeito, além de ter feito um crime, ser um crime absurdo, né? Ele sequestrou a menina, segundo o relato dela, da família, a dopou eventualmente e fez essa tatuagem meio como uma forma de
marcar o gado a ferro em brasa, como se faz aí nas boiadas, nas fazendas, foi, de uma certa forma, o que passou, mesmo que inconscientemente falando, na cabeça desse sujeito, que merece nada mais, nada menos do que a cadeia. E o triste disso, independente da questão da tatuagem ou não, é quanto isso tem se feito presente no Brasil em especial. Claro que outros países também padecem de casos de machismo, preconceitos, misoginia, homofobia, entre outros, mas como isso tem sido alarmante no Brasil. Claro que nossa solidariedade, portanto, a Tayane Caldas de Taubaté, a moça que infelizmente sofreu esse crime bárbaro. Imagina você ter que andar na rua, você ter que aparecer em público e aquela tatuagem, algo que você não queria, algo que você não permitiu, além de tudo, até do ponto de vista estético, um negócio horroroso. Não estou criticando as tatuagens, eu estou criticando essa tatuagem e esse ato propriamente dito, que, além de tudo, ficou um negócio horroroso e marcou a menina. Agora, evidentemente, ela está buscando meios de retirar essa porcaria da cara e, claro, esperamos que o ex-namorado dela sofra aí as devidas consequências legais, as devidas consequências penais. Também não vamos aqui baixar o nível e defender câmara de gás ou algo semelhante, como a polícia do Sergipe fez, como já citamos aqui no começo do jornal. Tudo tem que ter também a sua devida medida, a sua devida proporção, senão voltamos à questão da barbárie, como já foi dito várias vezes aqui no nosso Notícias Comentadas de hoje. Antes de ir para o encerramento, falando aí também sobre a questão da barbárie, nossa solidariedade. Infelizmente tivemos a nota da morte do Alexandre Teixeira nessa semana, um colega aí, também uma pessoa que ajudava na divulgação de vários canais, na abertura de espaços, entre outros, que inclusive beneficiou, entre outros, o próprio podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Então, Alexandre Teixeira, presente, nossa solidariedade aí nesta semana que você partiu. E agora sim, encerrando, quero aqui juntar, fazer um famoso 2 em 1, assim como eu gosto de fazer às vezes, e pegar, vocês devem estar bem lembrados, até conversamos bastante na semana passada ou retrasada, eu e o Alexandre Terini, sobre a Rita Von Hunt, e o problema que ela enfrentou por fazer uma crítica construtiva, uma crítica fundamentada à chapa Lula e Alckmin, à eleição, à candidatura do Lula, e sofreu diversos ataques da, podemos dizer, milícia de esquerda, se é que vocês querem empregar esse nome ou não, ou da milícia petista, que não admite críticas, autocríticas e quer ver Lula eleito de qualquer jeito, achando que simplesmente fazendo o L nós vamos acabar aí com os problemas do Brasil, em especial toda essa gama de problemas que relatei. Por isso esquematizei o programa de hoje nesse formato, até justamente para mostrar como a situação está tensa, como a situação está problemática, e não é criticando quem ataca, não é tentando demonizar os companheiros, as pessoas de esquerda que não propõem diretamente o voto em Luiz Inácio Lula da Silva como solução para o país, é que a gente vai mudar essa realidade. Por isso, senhora Márcia Tiburi, senhora filósofa Márcia Tiburi, gente que não tem dignidade
falta de dignidade, não me venha com essa. Não me venha com essa. Porque basicamente você está querendo colocar, inclusive você está querendo fazer um terrorismo psicológico com as pessoas, em especial aquelas que não vislumbram a candidatura do Lula como a solução dos problemas, como a saída necessária para a esquerda nesse momento tenso e turbulento da política, e você tenta apontar que se a pessoa já não parte do voto lulista agora em 2022 e apenas deixa para, no segundo turno, fazer a opção pelo Lula, caso tenhamos um segundo turno entre Lula e Bolsonaro, a pessoa não tem dignidade. Só seria digno, então, quem abraçar o voto petista, quem abraçar o discurso petista e quem abraçar o Geraldo Alckmin, criminoso do Pinheirinho, da merenda escolar, criminoso das obras do Paulo Preto aqui no estado de São Paulo, a todos os mandos e desmandos do PSDB em mais de 25, 30 anos aí de... 30 não, desculpa, em mais de 20 anos de governo aqui no estado de São Paulo, e não teria então dignidade aqueles que se colocam contra essa chapa, aqueles que se colocam contra esse projeto político apresentado agora no ano de 2022. Ao longo do programa, ao longo da semana, a depender aí das entrevistas e dos convidados, evidentemente, não vamos deixar morrer esses assuntos. Acho que consegui em 29 minutos resumir bem as questões dramáticas dessa semana, uma semana tensa, cheia de assuntos. Falando nisso, hoje tivemos, ou estamos tendo, não sei dizer ao certo, fomos pegos aí um pouco de surpresa, a greve dos ônibus aqui de São José dos Campos. Os motoristas de ônibus estão em greve, ou se já voltaram, deve estar na famosa Operação Tartaruga. Realmente, eu não vou entrar aqui em muitos detalhes, porque às vezes são aquelas greves que começam, já param. Não foi nada assim muito determinante, né? Nenhum aviso prévio, mas qualquer novidade falaremos algo aí durante a semana, evidentemente. Porém, só para poder dar um contexto geral, mostrar como a semana foi devidamente agitada. Então, meus queridos, queridas, todos aí que estão aqui nos acompanhando, um bom dia, um ótimo final de semana. Continuem acompanhando aqui nosso podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Somos pessoas com dignidade, eu, o Guilherme, né? Independente do que estamos defendendo e da estratégia eleitoral que estamos defendendo, e digamos a mesma coisa para vocês. Não caiam nesse papo, não caiam nesse tipo de discurso. Votem consciente e votem naquele candidato, seja no primeiro ou segundo turno, que vocês realmente acreditam que vão fazer algo pela construção do socialismo, pela unificação dos trabalhadores no Brasil. Acho que era basicamente isso que eu tinha a dizer. Agradeço muito a todos vocês e tchau.